Somente nesses cenários que eu vou falar para vocês aqui, você teria as mesmas rentabilidades investindo em qualquer um dos títulos. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender muito bem o que a gente vai fazer. A gente vai fazer contas e simulações dos investimentos do Tesouro para você imaginar o seguinte: se eu comprar um IPCA, se eu comprar um pré-fixado, se eu comprar um Selic, daria na mesma. Será? Em que cenário isso acontece? É possível que isso aconteça? Vamos responder tudo isso aqui neste vídeo. Então, sejam muito bem-vindos. Aqui é Ed Matos, do canal de Matos Ensina, especialista em investimentos que está aqui para te ajudar a investir melhor aí, para te ajudar a entender os investimentos e se tornar, no fim das contas, um investidor independente, beleza? Então, sem mais delongas, como sempre nós fazemos por aqui, te convido aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque é sempre conteúdo de qualidade para você te ajudar aí nos seus investimentos, tá? Então, direto ao ponto, a gente tem hoje aqui este cenário de títulos, tá? Tesouro pré-fixado 26, 29, temos IPCA 29, 35, 45, tá? A gente vai fazer simulações com os títulos com vencimento em 2026, tá? Que é um prazo aí um pouco mais perto de hoje, tá? A gente consegue fazer simulações bem legais aqui, sem problemas. Então a gente vai simular você comprando Tesouro pré-fixado 2026, Selic 26 e o IPCA 26, que acabou de sair de negociação, mas esse cenário aqui, ele se aplica aí a qualquer outro título que você tiver, com prazos de vencimento semelhantes, tá? A gente vai fazer esses três títulos chegarem no mesmo valor, tá? Lá em 2026 a gente vai fazer algumas simulações aqui com datas de vencimento e te dizer, olha, para eles baterem o mesmo valor, isso teria que ter acontecido daqui até lá, tá? Então, a gente vai utilizar bastante coisa aqui. Primeiro a gente vai usar até um pouco de depósito interbancário futuro, vamos usar valor nominal atualizado e também dados do Focus. Então é um vídeo bem completo aí. Se você não puder ficar até o final agora, pausa o vídeo, depois volta, tá? Para você não perder a nossa conclusão final. Para você não sair no meio do vídeo e achar que já entendeu tudo certo. O de Matos falou isso, mas não, o de Matos falou aquilo. Então fica comigo até o final. Seguinte. Pegamos dados históricos desses títulos, tá? E também temos uma tabela de feriados. Então, vai ser um vídeo bem legal. Vamos começar aqui pelo Tesouro Selic. Vamos supor que você, ó, dia 9 de janeiro, hoje, né? Vamos colocar dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro, você comprou esse cara aqui. Dia 9 de janeiro, você também comprou esse cara aqui. E dia 9 de janeiro, você também comprou esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Temos aqui os nossos títulos. Temos aqui os preços dele. Então, beleza. Tesouro Selic. Vamos colocar aqui. Vencimento dele é 1º de março de 26. A LTN 1º de janeiro de 26. E o NTNB 15 de 8 de 26. Aí a gente vai pegar e trazer todo mundo para 1º de janeiro de 26. Para a gente, inclusive, casar aqui a nossa data de vencimento com o depósito interbancário futuro, tá? Para a gente não ter esse problema aí de descasamento de datas, tá? Então, 26, tá aqui, IPCA 26, e também temos aqui o nosso pré-fixado 26. Vamos lá. Então, aqui é o Selic, aqui é o IPCA e aqui é o pré-fixado. Certo? Essa taxa que a gente não precisa, a gente vai usar esse daqui que é o preço do título, se você estivesse comprando ele. E esse cara aqui que é a taxa dele, tá? Vamos abrir umas casas decimais, que é aquela taxinha que fica do lado do título lá. Você pode comprar ele, mas tal taxa. Essa taxinha aqui, ó. Por exemplo, no Selic, né? Tesouro Selic 26, tanana, mais 0,0992, tá? No dia 9 de janeiro, ó, você tava comprando... Vamos deixar dia 9 escrito aqui. No dia 9 de janeiro, você tava comprando ele a 0,10. Vamos abrir mais uma casa decimal. 0,95. Beleza. Isso aqui tudo é data. Vamos só dar um Enter, porque aí ele te ajuda, tá? Se você não der um Enter aqui, o Excel dá um bug danado, do bug do milênio. Então tá, você comprou Tesouro Selic no dia 9 de janeiro nessa taxa. Qual que é a data de vencimento? A gente vai fazer uma simulação de que a data de vencimento é 1/1 de 2026. Mas, de Matos, a conta não vai ficar perfeita. Não vai. Tá, mas é uma diferença de datas que não é tão grande para os títulos, tá? Então a gente pode fazer essa simulação que vamos chegar no mesmo resultado, tá? De fazer os cenários em que os títulos dariam aí a mesma rentabilidade, tá? Quantos dias daqui até o vencimento? É bom a gente calcular porque a gente vai
utilizar essas taxas aqui que são ao ano, tá? Então, vamos colocar aquela continha aqui de sempre, tá? Que a gente sempre traz dia trabalho total, data inicial aqui. Vai ser lá no dia que foi comprado, 9 de janeiro, né? E data final, data de vencimento do título. E aí temos que considerar a nossa tabela de feriados aqui. Beleza. 751 para todos os títulos a mesma coisa. Então, aqui vai ser o título, aqui data compra, aqui taxa, aqui preço do título, vencimento e dias úteis. Vencimento eu vou abreviar aqui para caber tudo na nossa tela. Temos informações suficientes aqui para a gente fazer muita conta, mas tem mais informação que a gente ainda não tem, que é dados de Selic e dados de inflação. Para quais períodos? Para 2023, 2024 e 2025. Isso aqui é muito importante, porque esses valores aqui, eles entram nas rentabilidades dos títulos. No Tesouro Selic entra quanto que está a Selic efetiva do dia. No Tesouro IPCA entra quanto que está a inflação do mês, tá? Então, esses dados são muito importantes. Como é que a gente faz aqui simulações para a gente chegar nos nossos valores iguais? A gente vai alterar esses caras aqui, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer um valor futuro para todos, tá? Investindo a mesma quantidade. E aí a gente vai conseguir chegar no nosso resultado. Só que isso aqui é muito importante. A Selic hoje está em 13,75%. A Selic pode cair daqui a pouco? Pode. Se a gente pega o Boletim Focus, o pessoal acha que ela fecha o ano em 12,5%. Tá, talvez. Bem improvável, mas talvez. Lá em 2024, talvez ela fique em 9,5%. Também é improvável. Em 25, 8,5%. Né? Vamos ver. E a inflação também temos expectativas, tá? Então a gente vai primeiro começar usando as nossas expectativas do Focus para ver onde a gente chega. Depois a gente vai usar com base no que o mercado de fato está esperando de juros lá para 2026, tá? Então vai ser... A gente começa por aqui. Vamos supor que a Selic hoje está em 13,75 e ela fecha o ano em 12,5. Então, se ela fecha o ano em 12,5, ela começa 2024 em 12,5%, tá? E aí em 2025, fechou o ano de 2024 em 9,5. Então ela vai começar o ano de 2025 em 9,5 e fecha lá em 8,5. Então, vamos colocar aqui 9,5. É bem improvável que isso aconteça, tá? Mas tudo bem. E 8,5 ali para 2026. E a inflação a gente vai usar da mesma forma. A inflação aqui está projetada para fechar o ano em 5,48. Então, vamos deixar uma inflação do ano inteiro, tá? De 5,48%. Do ano inteiro de 2024, 3,84%. E depois, do ano inteiro de 2025, 3,5%. Aqui na inflação a gente não precisa usar o dado de 26 porque é a inflação do ano, tá? Não é uma taxa que lá no final do ano está diferente, teve uma alteração no meio do caminho. Então, inflação a gente pode usar só isso. Simplificando as coisas. Você investiu lá 100 mil reais aqui. 100 mil reais. Beleza. Quanto que você vai chegar comprando esse pré-fixado aqui? Vamos começar pelo pré-fixado. Se você investiu 100 mil reais nesse pré-fixado, a taxa é 13,01, tá? Então a taxa é 13,01. Quanto que você chega no vencimento? É que a gente tem que fazer a conta de... Pode usar valor futuro, pode usar várias questões. A gente pode fazer a conta direta, que seria o valor, tá? Os 100 mil, vezes um valor aqui que você está aplicando, que é essa taxa, tá? Para um período de tempo. Qual o período de tempo? São 751 dias úteis, tá? Só que essa taxa, ela é ao ano, tá? Então, 751 dias úteis de 252 dias úteis por ano. E aí a gente pode fechar aqui e descobre que você vai ter de rentabilidade nesse título, daqui até o vencimento, esses 43 mil, tá? E quanto que é 43 mil de 100 mil? A gente vê que é 44% de rentabilidade. Pronto. Essa informação, ela já é o que a gente precisa saber para chegar nos mesmos valores aqui em cima. Quanto que a Selic teria que ser nesse período para acumular 44%? Essa é a questão. Porque quanto que ela está aqui hoje? Ó? Quanto que está acumulado para o período? A gente faz aqui uma composição de taxas, só que eu não posso simplesmente compor as taxas aqui um mais outro, porque ela é média, né? Então ela é média aqui do período. Então
É uma continha mais chata do que isso. Tem que usar uma Selic média. Para não ficar tão impossível de entender, para quem está do outro lado aí, eu vou colocar aqui, ó, Selic média aqui do lado, tá? Selic média. Que seria o quê? Simplesmente a média, tá? Esse cara mais esse, dividido por 2, tá? Pronto. Temos Selics médias aí para esses períodos, tá? Para 2023, 24 e 25. Então, quanto que seria acumulado aqui, tá? É o quê? 1 mais essa taxa. E a gente coloca vezes 1 mais essa taxa. Fecha, vezes... Opa, 1 mais essa taxa. Fecha e coloca um parênteses aqui. E a gente pode tirar um depois. Descobrimos aí uma Selic acumulada de 36,87%. Só que você tem essa taxinha aqui ao ano, né? De 0,095. A gente tem que somar ela aqui também, tá? Então, como é que a gente soma ela aqui? Simplesmente 1 mais essa taxa. Deu 37. Estava 36,87, mudou pouca coisa, mas ela é ao ano, então eu tenho que elevar ela 3 vezes aqui, né? Então, essa taxa aqui, ela é elevada a 3. 37,26. Estávamos 36,87, agora 37,26. Beleza. E o IPCA? Como é que ele fica acumulado no ano? O IPCA acumulado no ano, a gente desconsidera essa taxa. Simples assim. Tá dando 13,36, tá? Acumulado no ano. Simplesmente a inflação. Mas agora você tem também um componente aqui, ó, pré-fixado dele, que é 6,34. Então, a gente tem que somar o 6,34 aqui todos os anos. E a gente usa a mesma fórmula. A gente vê o quê? 20,25, tá? Desta taxa de juros para 3 anos. Só que essa taxa de juros para 3 anos ainda tem que somar a inflação. Olha que louco, né? Olha como essa conta vai ficar interessante. 1 mais essa taxa aqui, vezes 1 mais essa taxa aqui. Então você está tendo aí 36%, tá? Tira 1 no final, né? Vamos copiar a formatação. 36,32% desse título aqui, inflação para 3 anos, e na Selic 37,26. Só que não são exatamente 3 anos, né? A gente está olhando aqui, tem uns dias de diferença. Vamos ser fiéis aqui, tá? Vamos usar aí de fato todos exatamente os dias, tá? E não vamos fazer essa maldade de colocar valores diferentes. Aqui embaixo, ó, vamos colocar para o lado. Esse aqui era o pré-fixado. Agora eu vou colocar o IPCA, depois o Selic. No IPCA, investindo os mesmos 100 mil reais, qual que seria a sua taxa ao ano? Tá? Essa taxa aqui, ela é para 3 anos, redondo, coloquei 3 anos. Então, essa taxa, só que para 1 ano, para a gente fazer nossas contas. Epa, é igual essa taxa, 1 mais essa taxa, só que para 1 ano, e não 3. Descobrimos aí que a nossa taxa ao ano é 10,88. E aí a gente pode fazer essas mesmas contas aqui. E a gente pode fazer as mesmas contas aqui para baixo também. 10,88 elevado a 751 dias, F4. E você também. Pronto. Agora, na Selic, é a mesma conta. Quanto que seria a Selic aqui? A rentabilidade dele para todos esses períodos está aqui, 11,13. Então, do cenário que a gente tem hoje, do que a gente tem de expectativa do Boletim Focus, a gente vai brincar com expectativas de fato do mercado que está sendo negociado lá no DI Futuro, e do que a gente tem de expectativa do Focus também para a inflação, um pré-fixado que vencesse, tá, no começo de 2026, teria uma rentabilidade de 44%, um IPCA 36 e um Selic 37. Então aqui você escolheria quem? Você escolheria o maior. Mas o maior também tem o que nele embutido? Mais risco. Por que ele está pagando mais? Porque ele tem mais risco de o cenário não vir tão linear quanto você está vendo aqui. Então a gente faz agora uma simulação diferente. A gente faz uma simulação considerando o quê?
considerando outros dados, uns dados mais reais aqui pra gente, que seria o seguinte. Essa Selic que a gente trouxe aqui, acumulando aqui, tá? Todos esses valores, 37,26, ela é diferente do que está sendo praticado no mercado. A gente vê um DI futuro para 26 de 12,61. 12,61, se a gente traz aqui, ó, 12,61%. Para 3 anos, 1 mais essa taxa, tá? Elevo a 3. Você tem um acumulado aqui de 42,8%, tá? E ainda você tem aquela rentabilidade lá do título, né? 0,95. Então você soma os dois. 1 mais essa taxa vezes 1 mais essa taxa. Somou os dois, deu 42,9. Já mudou de figura. A gente estava simulando aqui, ó, com 37% lá na Selic média, tá? E agora a gente já está simulando com 42,9. Então aqui, uma forma diferente já de você ver um valor mais real seria esse, 42,9. E aí você pode vir aqui e mudar, ó. Selic, ao invés de somar, pegar essa taxa, vamos pegar aqui embaixo, 42,9. Já chegamos aqui num valor bem perto do pré-fixado, né? Bem perto, 43 com 44, né? É bem perto a rentabilidade total que você teria nesse investimento. E agora a inflação. Como é que a gente faz ela chegar também neste valor? Aí aqui vai ser um pouco mais complicado, porque os nossos dados de inflação estão variando, tá? Se a gente pegar uma inflação média aqui, ó, seria 4,27, tá? Agora, pra gente... vamos fazer o seguinte, vamos manter a relação entre elas, tá? Como é que é essa relação entre elas? Esse cara tá diminuindo aqui, ó, um pouquinho. Vamos usar o calculador aqui, ó. Menos 1,64. Então vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui menos 1,64%. Chegamos nos 3,84. Beleza. E o de baixo está 0,34. Então esse cara aqui menos 0,34%. Fazendo isso a gente consegue dizer para o Excel, altera esse cara aqui em cima e me diz lá no final como é que eu faço para chegar em 44% aqui. Essa é a lógica, essa é a conta maluca que a gente vai mandar o Excel fazer. E com certeza ele vai dar um pane aqui gigante, vai travar. E eu vou ter que pausar o vídeo, sempre assim. Mas tudo bem, ó, definir célula. Eu quero que este valor aqui chegue em quanto? Em 44%. Alterando quem? Alterando esse IPCA lá em cima. Eu dou um OK. E ele vai ficar rodando aqui. A gente até bebe uma água para ver se ele resolve enquanto o vídeo ainda está rolando. Mas ele está sofrendo. A gente pausa. E chegamos em 7,5% para 2023. E aí as mesmas continhas, né, de 1,64 aqui embaixo e menos 0,34% embaixo. Fazendo isso, se a inflação vier de 7,5, 5,86 e 5,52, a gente teria a mesma rentabilidade aqui nos dois. Mas de Matos, a Selic ainda não cravou. Não chegamos nos 44. Então a gente poderia simular um pouquinho mais aqui. 68. Vamos colocar 8. 12,80. Ainda não. 12,9. Aí chegamos aí. Aproximado, né? A gente poderia abrir a casa decimal e ficar aqui a vida inteira mexendo nesses valores. Mas a gente não chegaria muito mais do que a gente vai chegar. A gente não chegaria mais longe do que a gente vai chegar nessas simulações. Porque o que a gente já viu? A gente já viu o quê? Com o que a gente tem de expectativa do Focus, te induziria a entrar nos pré-fixados imediatamente, porque o pré-fixado está pagando mais. Mas com o que a gente tem de expectativa de mercado, como por exemplo, o depósito interbancário futuro, que estava lá em 12,6%, a gente vê que a coisa já muda de figura, é quase como se fosse a mesma rentabilidade para você entrar num Selic do que num pré-fixado, tá? E com a inflação que a gente tem no Boletim Focus, também, da mesma forma, a gente teria o quê? Uma rentabilidade menor aqui, tá? Que aquela inflação era quanto? Era de 5,48. A gente teria aqui, ó, 36% nesse título, tá? E aí, fazendo alterações aqui para a gente chegar em valores que cravem as rentabilidades aqui embaixo, a gente precisaria de uma inflação de 7,5%. E aqui que está o pulo do gato. Quanto que vai ser a inflação?
E aí não sabemos, né? Não sabemos, depende de muitos fatores aí econômicos, muitos fatores aí de macroeconomia interna e externa também, tá? Que as taxas lá de fora influenciam fuga de recursos aqui de dentro, e isso influencia consumo também, tá? E tudo isso é um ciclo, tá? A gente vive em ciclos e também não é possível uma coisa se alterar sozinha, tá? Ela sempre depende aí de mais fatores, então é uma economia muito interligada, tá? Então, a inflação mudar não depende só de fato do consumo, depende de vários fatores. Então, é possível que ela chegue em 7,5? É possível, tá? É possível que fique mais que isso também, tá? Então, tudo é possível nesse cenário, tá? Vou até pegar os dados aqui do IBGE. Olha aqui a nossa inflação. IPCA, o último, foi 0,62 de dezembro de 22. Acumulando em 12 meses, 5,79. Tá? 5,79. Lá no nosso Excel, a gente está colocando uma inflação de 23, por exemplo, em 7,5 para bater as contas. Tá? Para ela ser 7,5, você teria que ter inflações bem positivas e não ter deflação, como a gente teve aqui. Ó. Julho, agosto e setembro teve deflação. Claro que aqui teve efeito aí de impostos, especialmente em combustíveis também aí, em energia elétrica, tá? Então, tivemos esses efeitos, a inflação veio bem alta um bom período de tempo. Se ela voltar a ir lá para cima, a gente tranquilamente teria uma inflação de 7% no ano. Tranquilamente, tá? Se ela vier 7%, por exemplo, a gente chega naquele nosso cenário. Naquele nosso cenário de aqui, tá? Se ela chega em 7,5 aqui, ela bate aqui os outros investimentos na nossa simulação. Se ela se mantiver ali embaixo, na casa de 5,5, tá? E nos anos seguintes for caindo também, você teria menos rentabilidade aqui. A questão é que todo título tem o seu risco inerente. Todo título tem um risco. Quando você se trava no pré-fixado, você tem o risco de as taxas explodirem. Você tem o risco de a inflação explodir. Quando você se trava numa inflação, num título de inflação, você também tem riscos de ter perdido uma oportunidade de pegar um pré-fixado gigante. Quando você compra um Selic, às vezes as taxas caem e você não consegue mais entrar em outros títulos em taxas tão atrativas quanto tinha antes, tá? Então, todo investimento tem o seu risco antes de você decidir onde investir. Você pense bem, estude bem, tá? E aí, entra aqui no canal, a gente está sempre estudando os títulos para você tomar uma decisão bem legal, uma decisão sua, tá? Para você ser um investidor independente, não ficar indo atrás de alguém te falar, compra isso, compra aquilo, que é a nossa missão. Porque quando você mesmo cuida do seu dinheiro é a melhor coisa, porque ninguém vai cuidar do seu dinheiro como você mesmo, tá? Então, sejam muito bem-vindos ao canal. Quem é novato aqui, não deixe de se inscrever e também de deixar o like nesse vídeo que ajuda bastante a gente. Até o próximo vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Um abraço. Tchau, tchau.